Dando continuidade à solução da nossa lista de exercícios sobre derivação das funções compostas, vamos agora então resolver este exercício derivando a função y igual a seno ao cubo de x. E vamos apresentar o passo a passo da aplicação da quinta regra de derivação, que está aqui assinalada com este asterisco. Que regra é essa? Regra de derivação das funções compostas. Vamos ver então o passo a passo da aplicação desta regra. E antes de fazer isto, vamos lembrar que se y é seno ao cubo de x, y pode ser reescrito como seno de x elevado ao cubo. Por que é interessante destacar isto? Porque já vimos que nós estamos aplicando a regra de derivação da função composta assemelhando as funções compostas a algo parecido com uma cebola. Ou seja, eu tenho que identificar a função mais externa e as funções mais internas. E quando eu faço isto, eu vejo claramente que a função de fora, a função mais externa, é a função potência. Muito bem, por que isto é importante? Porque o primeiríssimo passo para ser bem-sucedido na aplicação desta regra é decompor a função que estava composta, e fazemos isso frequentemente através de uma variável auxiliar. Muito bem, se isto é a função composta, é como se tivéssemos u elevado ao cubo. Para transformar seno ao cubo de x em u ao cubo, é claro que eu preciso chamar o que está dentro de u, ou seja, eu vou chamar y igual a u elevado ao cubo. Com isto, observe que eu transformei a função que estava composta em uma primeira função elementar, e agora eu vou chamar u igual a seno de x. O que importa é que eu use convenientemente a variável auxiliar de tal forma que eu desmembre esta função com o auxílio desta variável auxiliar em duas outras funções. Então, quando eu chamo u igual ao que está dentro da função potência, observe, tenho aqui um parênteses elevado ao cubo, dentro deste parênteses eu tenho seno de x. Quando eu chamo u igual a seno de x, eu transformo seno ao cubo de x em u ao cubo, e por sua vez, u igual a seno de x. Então, se ao substituir aqui de volta u igual a seno de x, eu chegar aqui, eu fiz o meu trabalho de decomposição corretamente. Então, observe, se eu trocar u por um parênteses elevado ao cubo e colocar dentro deste parênteses seno de x, então eu vou voltar para seno ao cubo de x? Sim, então eu fiz o meu trabalho de decomposição corretamente. Muito bem, então decompus em duas funções elementares. Y igual a u ao cubo e u igual a seno de x. Passo 2. Em vez de apresentar o passo 2 junto com o 3, eu vou desmembrar o passo 2 aqui em 2 e 3, em relação ao último vídeo. Então, passo 2. Levantar, identificar as derivadas de cada uma dessas duas funções. Ou seja, a derivada de y em relação a u é 3u ao quadrado. E a derivada de u em relação a x é o cosseno de x. Passo 3. Então, no passo 2, eu identifiquei as derivadas de cada uma das funções nas quais eu decompus seno ao cubo. Ou seja, derivada de
u ao cubo, 3u2. Derivada de seno de x, cosseno de x. Agora eu vou multiplicar as derivadas. Então, derivada de y em relação a u, 3u ao quadrado. E vou multiplicar por derivada de u em relação a x, cosseno de x. Esta já é a minha derivada. Só que ainda falta o quê? Eliminar u, que é a minha variável auxiliar. Por que, professor? Eu preciso eliminar u. Ora, na minha questão proposta aqui no início, não existe u. Está claro que u foi uma variável artificial que eu usei para decompor e para calcular a derivada, portanto. Então, agora eu preciso eliminar u, porque a derivada é derivada em relação a x que eu quero. Observe que y é minha variável dependente e x minha variável independente. Então, esta derivada y' só pode ser em relação a x. Então, é isto que me interessa. E para isto, eu preciso eliminar u. Como se faz isso? Ora, muito simples. Basta retornar aqui e perceber que u é o seno de x. Então, muito bem. A derivada y' em relação a x, então, é 3 vezes u ao quadrado, ou seja, seno de x elevado ao quadrado, vezes o cosseno de x. Então, esta é a minha resposta. Observe que eu ainda posso reapresentá-la como 3 vezes o seno ao quadrado de x vezes o cosseno de x. Então, tanto faz. Se você deixou de entender alguma coisa contida neste vídeo, não se importe, apenas apresente sua dúvida nos comentários, que ela será respondida o mais breve possível. Nos encontramos no terceiro exercício. Até lá!